Fala, nerds, como é que vocês estão? E hoje eu trazer aí um breve comentário, uma breve crítica aí sobre Mil Golpes, A Thousand Blows, né? A nova série aí do Disney Plus e da Hulu, e que foi criada aí por Steven Knight, conhecido aí por Peaky Blinders. Mas antes, a vinheta. Mil Golpes marca o retorno aí do Steven Knight à antiga Londres, 3 anos após o fim aí de Peaky Blinders. O roteirista ele volta para esse território que ele claramente domina, né? A recriação desse submundo urbano, violento. Nesse meio tempo, o Steven Knight ele trabalhou com algumas outras produções, se envolveu em algumas outras séries, como foi o caso de Juvel, série tá no Disney Plus. Eu não gostei muito da série. Também teve o filme Maria Callas, ele trabalhou como roteirista aí pro diretor Pablo Larraín e também chegou até mesmo a escrever um roteiro aí pra franquia Star Wars, pro filme que vai trazer a Daisy Ridley de volta, mas que acabou sendo descartado pela Lucasfilm. Agora ele volta para esse lugar de conforto dele, né? E ele traz aqui alguns rostos conhecidos, como o Stephen Graham, que ele já havia trabalhado também em Peaky Blinders. Ao lado deles também temos a Erin Doherty e o Malachi Kirby, esse último como protagonista da série. E aqui eu confesso que foi a primeira vez que eu prestei atenção no trabalho do Kirby, a primeira vez que eu vejo ele como protagonista, né? E digo sem exagero aqui, ele entrega talvez o grande papel da carreira dele. A série mergulha de cabeça nesse ambiente de gangues, nesses becos sujos de East End, no surgimento do boxe também como uma prática popular nas ruas, né? Tudo isso misturado com uma presença da gangue feminina Fort Elephants, baseado aqui em um registro histórico real. E é exatamente esse tipo de cenário que Steven Knight brilha. A forma como ele reconstrói a ambientação, os figurinos, o som, os costumes, é tudo muito crível aqui. Ele tem um domínio desse universo e essa segurança transparece em cada episódio. A série convida o espectador para dentro desse mundo violento, injusto e muitas vezes sufocante. Ele faz isso com tanta fidelidade da época que chega até mesmo a impressionar. Eu considero aqui que o elenco faz toda a diferença. Stephen Graham, a Erin Doherty tem atuações aqui muito fortes, muito consistentes, que trazem uma certa intensidade, carisma e também presença para a cena. Graham entrega aqui já a sua conhecida fisicalidade em cena, né? Enquanto a Doherty destaca mais na parte dramática, né? E na sua postura firme que a personagem dela exige para a série. Mas é Malachi Kirby que realmente eu considero aqui uma grata surpresa. A sua atuação aqui é marcada mais pela sutileza. Ele não é tão explosivo, ele não busca esse protagonismo forçado, mas carrega nas expressões, nos silêncios, o peso de um personagem que precisa conter a sua raiva e um ambiente que o hostiliza desde o primeiro minuto. A série trata bastante atenção às tensões raciais da época e Kirby transmite isso com muita força. Seu personagem é um forasteiro que precisa provar o seu valor, sobreviver e encontrar o seu espaço. E ele faz isso em um meio a um cenário social e político extremamente violento. Mas apesar dessa ambientação competente, das boas atuações, existem alguns problemas que prejudicam a experiência de forma significativa. O primeiro ponto aqui é as cenas de luta, que a princípio deveria ser um dos grandes atrativos visuais da série. Só que isso acaba não acontecendo. As coreografias eu considero aqui que são mal elaboradas, tem um certo ritmo estranho e a própria forma como elas são filmadas, conduzidas, tira muito da força que elas poderiam ter. Eu entendo que o boxe da época era tratado de uma maneira diferente, era executado de maneira diferente, mais travado, mais rudimentar, e ainda assim há algo nessas lutas que me soa muito artificial. Isso inclui até mesmo os embates sem regras, né, que deveriam ser brutais, né, num sentido mais cru, num sentido mais sujo, mas que acaba parecendo ensaiado demais, meio que limitado. E a direção dessas cenas também acaba não ajudando. São alguns enquadramentos que não valorizam tanto o impacto, alguns cortes que quebram o ritmo e dificulta um pouco o envolvimento do público. O segundo ponto, e talvez o mais delicado, é a decisão criativa de dividir a série. A primeira temporada tem aqui apenas 6 episódios e quando ela termina, a sensação que fica é de que a história simplesmente foi cortada no meio. E isso eu considero que quebra completamente o ritmo da narrativa. Parece que está assistindo aqui uma longa introdução de algo maior que está por vir. A série já foi renovada para a segunda temporada e inclusive ela já foi gravada junto com a primeira temporada. Por isso fica muito evidente que a intenção inicial fosse contar uma história um pouco mais longa, um pouco mais coesa, e que esse corte
parece que foi uma decisão de bastidores, seja da produção, seja até mesmo da Hulu, da Disney Plus, ou até mesmo do próprio Steven Knight. O problema é que isso deixa esse arco narrativo dessa primeira parte uma sensação de incompleto. A série começa nos apresentando esse confronto entre o Hezekiah Moscow, o personagem interpretado pelo Kirby, e o Henry Sugar Goodson, que é vivido pelo Graham, o que dá a entender que teremos uma rivalidade como o eixo central da trama. Mas com o passar dos episódios, esse foco acaba ficando meio diluído. A série começa a dar espaço para outras tramas, até mesmo outros conflitos, e esse bate entre os dois simplesmente desaparece. E quando o reencontro acontece entre os dois, é quase abrupto, com uma certa aliança que surge de uma maneira tanto repentina, sem um desenvolvimento mais claro aqui. Essa falta de foco narrativo eu considero um pouco prejudicial. Parece que a série começa querendo contar uma história, mas depois se interessa por outra. E tudo isso em apenas 6 episódios, o que torna a experiência ainda mais fragmentada. A primeira temporada termina parecendo uma preparação, um certo aquecimento, o que pode até funcionar para a segunda temporada se realmente entregar tudo aquilo que ficou prometido. Mas por enquanto fica aqui o gosto de frustração. Por isso que para mim o Golpes eu dou a nota 6. Mil Golpes ainda deixa a sensação que tem muito a oferecer. A série ela tem essa substância, ela tem esses personagens fortes, tem um universo rico que remete diretamente a Peaky Blinders, mas com a sua própria identidade. A ambientação criada por Knight é sem dúvida um dos grandes pontos da série, e o elenco sustenta boa parte dessa narrativa, especialmente o Malachi Kirby, que deve ganhar aqui mais espaço no futuro. Mas é impossível ignorar algumas decisões que impactaram negativamente o resultado da série. As lutas que deveriam ser catárticas acabam não funcionando, a divisão da temporada quebra esse envolvimento emocional, e por fim Mil Golpes acaba entregando mais promessas do que realizações. É uma introdução que eu considero estilosa, com um potencial bem evidente, mas que ainda não se completa. O teaser da segunda temporada deixa bem claro que a narrativa deve sair desse boxe e mergulhar de vez nesse conflito entre gangues e por uma certa busca por vingança. Se essa transição for bem feita, a série aqui pode ganhar um bom fôlego e se tornar algo realmente grandioso. Mas por enquanto, Mil Golpes é um começo promissor que ainda precisa provar o que veio. Mas e vocês? O que vocês acharam de Mil Golpes? Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.